Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, resolvi aparecer na nossa disciplina de administração de serviços para falar sobre um tema muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza que vários de vocês já ouviram falar, já leram notícias, leram estudos sobre o tema. Tem muita mulher que gosta desse tema, certo? Porque diz muito respeito ao universo feminino. E o tema é empowerment ou empoderamento. O que vem a ser o empoderamento, né? O que é o empowerment? Quem aí nunca ouviu falar sobre empoderamento feminino, né? Tenho certeza que principalmente as mulheres já ouviram falar muito sobre esse tema. E o empoderamento nada mais é que a autonomia, né? A autonomia das pessoas em desempenhar determinados papéis, não somente com relação a uma empresa, a uma gestão, mas em diversos aspectos da vida. E é por isso que diz tanto respeito ao universo feminino, porque atualmente, né, as mulheres desempenham papéis que anteriormente não eram desempenhados por mulheres, né? Elas têm muito mais autoridade, responsabilidades e autonomia em todos os quesitos da sua vida, né? Tanto na vida particular, né, quanto na vida profissional. Então, é por isso que atualmente existem tantos estudos que falam sobre o empoderamento feminino, certo? E o que é o empowerment quando a gente fala sobre gestão, né? Quando a gente fala do empoderamento dentro de uma empresa, o que quer dizer isso, né? Então, o empowerment ele é uma ferramenta de gestão que alia a gestão de pessoas com a gestão de serviços. Por que alia essas duas formas de gestão? Porque o empowerment, ele diz totalmente respeito à gestão de pessoas, né? Porque é a delegação de autoridade, de autonomia, de responsabilidade às pessoas de uma empresa, aos colaboradores de uma empresa, de acordo com as suas competências e habilidades, certo? E o que isso quer dizer, né? O que isso tem a ver com a gestão de serviços, né? Essas pessoas que estão envolvidas, esses colaboradores, em sua grande maioria, desempenham serviços dentro de uma empresa, certo? Normalmente, ainda que sejam pessoas que estão envolvidas no processo produtivo de uma determinada mercadoria, né? Ainda que eles estejam envolvidos ao processo de venda de um produto, eles estão desempenhando um serviço, certo? E o que é o serviço? Vocês lembram que eu falei em sala de aula sobre as características dos serviços, que são a intangibilidade, né? O serviço ele não consegue ser tocado, né? Ele não consegue ser armazenado, ele não consegue normalmente ser visto, né? A perecibilidade, ou seja, os serviços são perecíveis, como por exemplo o serviço de transporte, né? Transporte público, vamos pensar lá num ônibus, né? Ele trabalha com a venda do serviço de transporte. Aquela cadeira que não foi ocupada naquele momento já foi consumido, né? Ele não consegue voltar ao tempo para que aquela cadeira naquele momento seja ocupada. Então, assim, é referente a isso que se fala em perecibilidade. A inseparabilidade quer dizer assim, o serviço ele está sendo produzido e consumido ao mesmo tempo, né? Você não consegue estocar esse serviço. E a variabilidade, um serviço nunca sai exatamente igual ao outro, né? Eu desempenhei aquele serviço hoje, talvez eu não consiga desempenhar igualzinho amanhã, né? Talvez eu não consiga desempenhar no mesmo tempo que ontem, né? Que o serviço que eu
fiz ontem. Então, é relacionado a isso que se fala em variabilidade. Então, são essas as quatro principais características dos serviços e está totalmente relacionada ao empowerment, né? A delegação de autoridade, ou seja, aquelas pessoas que passam a ter autoridade nas suas competências e habilidades dentro da empresa, elas passam a realizar o serviço de tomada de decisão, certo? E para que serve o empowerment? Para que serve essa ferramenta de gestão? Para que os seus colaboradores consigam tomar decisões nas suas competências, né, na sua função, e essa tomada de decisão seja mais rápida do que se fosse tomada por uma alta autoridade, certo? Por um gestor, por exemplo, certo? Então, ele serve para tomadas de decisões mais rápidas em todos os níveis. E o que isso quer dizer? Que todas as pessoas, quando é incorporado o empowerment numa empresa, todas as pessoas que trabalham nela, independente do nível hierárquico, terão autonomia para tomar decisão, criar, inovar nas suas competências empresariais, certo? Então, os colaboradores, eles podem, a partir do momento que é delegada essa autonomia, essa autoridade, essa responsabilidade para os colaboradores, eles conseguem diagnosticar, analisar e solucionar problemas que podem vir a ocorrer ali na sua função, certo? Sempre problemas relacionados ao dia a dia, ao cotidiano, às rotinas organizacionais, independente do nível do colaborador. E assim, pessoal, os gestores eles tendem a focar em problemas mais cruciais e de alta prioridade, né? Que antes se concentrava desde os pequenos problemas em determinadas funções que os colaboradores poderiam resolver, tudo era concentrado no gestor. E com o empowerment, não. Com o empowerment, todos os colaboradores da empresa passam a ter autonomia de forma que eles criam, inovam e solucionam problemas no seu cargo, né? Na sua função ali. E, em contrapartida a isso, eles se sentem mais motivados, né? Eles têm uma automotivação que vem dessa delegação de poder e a sua produtividade e qualidade do serviço aumentam, né? Isso cresce na empresa. Então, é uma ferramenta muito boa que ela facilita toda a gestão da empresa, certo? E como que pode ser adotada essa ferramenta numa empresa? Como início, né, é necessário a capacitação, a informação e fornecimento de conhecimento a todos os envolvidos, né? Todos os funcionários, eles devem ter conhecimento das informações, devem ter conhecimento de toda a sua função, né? De como que é a conduta da empresa para que eles possam tomar decisões no cargo, certo? Então, é necessário que os gestores deem visibilidade, né, e reconheçam os esforços dos seus funcionários, além da capacitação, certo? E quais são os princípios, né? Quais são os princípios do empowerment, né? Quais são os princípios necessários para a incorporação do empowerment numa empresa, certo? A responsabilidade que nada mais é que a visibilidade por parte do funcionário, do colaborador, de qual é o seu trabalho e quais são os resultados esperados, certo? Então, é muito necessário que o empregado, né, o colaborador, o funcionário, saiba exatamente qual é o seu trabalho e quais são os resultados que a empresa espera dele, certo? A delegação da autoridade, né, que é quando a empresa, o gestor, ele delega um nível de autoridade de acordo com a sua competência, né, com a competência do colaborador na empresa. Estabelecimento de padrões de excelência de forma que
o funcionário seja estimulado a produzir além do normal, além do esperado, certo? Então, estabelecer um nível de padrão de excelência, de forma que esses funcionários, esses colaboradores, a partir do momento que é delegada a autoridade, né, a autonomia no seu cargo, eles passem a produzir mais do que é o esperado, né? A capacitação e o desenvolvimento, né? Sempre proporcionar aos seus funcionários um nível de capacitação de acordo com os padrões de excelência que já foram determinados. Então, você precisa proporcionar ao seu funcionário a capacitação para que ele produza de acordo com o nível que você estabeleceu, certo? Fornecer aos seus funcionários o conhecimento e a informação que são necessários para o processo de tomada de decisão, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, como essa é uma ferramenta ligada ao processo de tomada de decisão mais rápida, né? Porque o que acontece? Anteriormente, como a tomada de decisão era somente do gestor, nem sempre o gestor estava disponível, né? E tinha a possibilidade de tomar aquela decisão rapidamente, certo? E o empowerment ele visa essa tomada de decisão mais rápida, o solucionamento de problemas de forma mais rápida, certo? E como o funcionário, a partir do momento que é incorporado o empowerment, ele precisa tomar essa decisão mais rápida, ele precisa solucionar esse problema de forma mais rápida, ele precisa ter a informação necessária ali na hora, certo? Então, por isso que é importante que a empresa forneça o conhecimento e a informação aos seus funcionários, aos seus colaboradores, né? Outro quesito, né? Outro aspecto, outro princípio do empowerment é o feedback. Então, o gestor deve fornecer aos seus funcionários sempre um feedback de acordo com o desempenho do funcionário, certo? Sempre fornecendo ao funcionário uma avaliação de como que está sendo o seu trabalho, tá? Isso serve principalmente para que o funcionário consiga planejar a sua atuação, né? O que o funcionário precisa melhorar, né? Como que ele está agindo de forma correta? Ele está tomando decisões, criando, inovando, né? Tendo a autonomia e as responsabilidades de forma correta, né? Como que está sendo o seu desempenho na empresa? E o reconhecimento é o último princípio do empowerment aqui do nosso material, que ele fala que é por meio do reconhecimento que as pessoas são estimuladas, né? Então, essa é uma ferramenta que proporciona o empowerment, né? Uma ferramenta que proporciona reconhecimento, automotivação do funcionário, né, dos colaboradores, e proporciona autonomia principalmente, autonomia, responsabilidade e autoridade de acordo com a sua função, né, as suas competências e habilidades dentro da empresa. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre o empowerment. Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse assunto. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu tento solucionar para vocês. Beleza, pessoal? Sobre os artigos, né? Só queria falar sobre os artigos um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês estejam tendo com relação aos temas e tudo mais, qualquer ajuda que vocês precisem na busca de material, certo? Ou até mesmo não estejam se identificando com o tema que escolheram, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou estar auxiliando, beleza, pessoal? Eu quero ver se a gente consegue finalizar pelo menos a fundamentação teórica até o final desse semestre, né? Vamos ver se a gente consegue para poder avaliar vocês até a finalização da fundamentação teórica. Então, eu quero que vocês me mandem ali, né, os tópicos assim que vocês forem terminando. Não quero uma fundamentação teórica muito grande e nem artigos muito grandes, então não precisam se preocupar com relação a isso. Inclusive, veio alguns alunos me perguntando: não vai ser tipo um TCC, né? Não, gente, artigos de 10, 15 páginas, certo?
já está ótimo. São artigos, queremos artigos mais sintéticos, mas que sejam fortes. Então, por isso que eu digo, fundamentem, se vocês fundamentarem em 3 páginas já está ótimo, tá ok? Mas fundamentem bem. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.